Como diria nosso artista, vida louca, vida breve. Se eu não posso te levar, espero que você me leve. Olá, bem-vindos ao Luz Câmera Ação. Hoje vamos falar um período político, que a gente viveu no nosso país. Algumas pessoas hoje vão lembrar ou vão relembrar esses momentos, que passaram também. E nisso passamos um período que reflete até hoje, em nossas vidas, que é o setor político. O político, ele é introdutório na nossa vida, no dia a dia. Se você olhar bem, hoje em dia, as suas escolhas, a tal chamada democracia, passou por um período até que chegou na sonhada democracia muito forte, que foi o período da ditadura. Mas há ainda hoje quem diga que há algumas ideias, algumas teses que são até hoje aplicadas, que lembram muito o período ditador. Como no caso, tivemos a nossa última eleição, tivemos a nossa nova escolha de presidente, e algumas pessoas estão se sentindo represadas ou canceladas pelos seus partidos, Em algumas cidades aqui de Minas Gerais, nós podemos conviver e ver no nosso dia a dia, no nosso convívio, na frequência, a comércios e tudo, as pessoas sentirem que o comércio caiu muito, devido à nova escolha de presidente. Apesar de política ser algo que não se discute nunca, pois a sua escolha é uma, a minha é outra, a do outro é outra. Cada um tem uma visão política de ver as coisas. Cada um sentiu-se confortável em um período. Cada um acha que tal período, tal política, tal governo foi melhor ou pior. E não é isso que viemos discutir. Viemos discutir um pouco das reflexões que a ditadura traz para o nosso Brasil até nos dias de hoje. Em pleno ano 2022, ainda existem algumas pessoas que se sentem perseguidas, pela conspiração que foi o período ditador. Porque o período ditador, para quem lembra, quem leu ou quem viveu, foi um período de represália. Muitas pessoas foram presas nesse período, muitas pessoas foram perseguidas, exiladas e muitas até mortas. Milhões de brasileiros foram mortos nesse período. Por quê? Porque tinham uma opinião oposta ao governo, E isso fez com que o nosso período ditador fosse tão rígido e perseguidor. Mas hoje, conversando um pouco aqui, um pouco ali, há pessoas que ainda se sentem perseguidas com essas mesmas ideias do período ditador, Pessoas que se sentem canceladas. O comércio mesmo caiu muito o comércio depois da nova escolha política. E por que você acha isso? Você considera que isso tem a ver com perseguição oposta? Você está se sentindo perseguido pela oposição? Como você escolheu um partido e não outro, você acha que isso tem a ver com a queda do comércio de hoje? Então, hoje nós estamos falando sobre esse período. Ditadura, perseguição, represália, morte, exílio, Hoje em dia nós não sofremos nada disso, nem perseguição, não morte por perseguição governamental, Temos sim, lógico, um país bastante
brusco, né, no sentido de violência. É um país totalmente violento, porém é um país de culturas, né, as quais vivemos. Modificamos muito nossos ideais, né? Infelizmente, hoje em dia não tem uma segurança maior, mas temos aí a nossa liberdade de expressão. E é por isso que hoje o Luiz Cameração veio para falar um pouco do período da ditadura. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não pode contar. Mas quem está aqui e leu ou tem algum parente que viveu esse período, sabe do que eu estou falando. Gilberto Gil, Rita Lee, Caetano Veloso, Raul Seixas, esses foram alguns artistas, né, que foram perseguidos nessa época, foram exilados, alguns tiveram que sair do país, né, para manter a sua segurança e integridade, né, sua e de sua família. Alguns tiveram que ser deportados, acabaram ficando em outros países até passar esse período, né, e muitos deles sofreram perseguição, prisão, tortura, passaram por um exílio muito difícil, né, que eu acho que hoje, para quem sabe que eles viveram, é fácil achar, mas para eles que viveram, com certeza essa situação vive até hoje em suas mentes, né? Durante a ditadura militar de 1964 foi marcada por torturas, prisões, censuras, assassinatos. Os castigos eram aplicados às pessoas considerando-as contrárias ao regime, né? A arte foi um dos setores mais atingidos nesse período, né? Pois a liberdade de expressão não havia de forma nenhuma, né? Que é a famosa DCDP, que é a Divisão de Censura de Diversão Pública, pois nenhuma arte, música podia chegar ao público sem passar por uma revisão do governo. Então, o que eles consideravam atingia o período governamental daquela época, eles era censurado, né? Aí passavam a ser perseguidos. Muita gente foi perseguida, torturada, né? Temos muitos exemplos no nosso país de cantores até hoje, graças a Deus, ainda vivos, que podem falar um pouco disso, né? Que nem no caso o cantor Caetano Veloso, vamos falar agora um pouco dele. Ele foi censurado inúmeras vezes. O cantor da MPB foi preso por 2 meses em 1968. A prisão ocorreu em 14 dias depois do ato institucional número 5 entrar em vigor. Mesmo sem estar envolvido com alguma entidade política, Caetano Veloso foi acusado pelas músicas liberárias e ter desrespeitado o hino nacional, né? Quando foi solto, exilou-se para Londres, né? Esse foi uma verdadeira perseguição, né? Acabou tendo que mudar-se com sua esposa para a Inglaterra para poder se resguardar e voltar anos mais tarde para o Brasil, né? Então foi muita perseguição. Outro cantor também muito importante no período foi Raul Seixas, né? O cantor foi preso, torturado durante 2 semanas em 1974. Foi levado pelos policiais enquanto voltava de um show. Em reportagem da Folha, ele revelou ficar na sede do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, no Rio de Janeiro. Segundo o cantor, ficou em um lugar subterrâneo, apanhou e levou choques. Para vocês verem, né, que o nosso período hoje é totalmente leve, por isso é o comentário cancelado. Eu acho que cancelado foram eles, né? Esse período, eu acho que o que esses artistas viveram e muitos outros brasileiros, isso foi sim um verdadeiro cancelamento, né? A queda
no nosso comércio hoje em dia. Eu acho que não tem nada a ver com isso, tem sim, mas a ver com questões financeiras, né? Principalmente depois que passamos por um período tão longo de uma pandemia tão devastadora como foi a Covid-19. Outra cantora também que foi muito perseguida foi a Rita Lee. A Rita Lee foi presa por porte de maconha em 1976. A prisão ocorreu logo após descobrir estar grávida do primeiro filho. No entanto, a cantora só conseguiu sair com a ajuda da nossa ilustríssima e saudosa Elis Regina, que ia visitá-la e acabou ajudando em sua defesa. Gilberto Gil foi preso junto a Caetano, né? Por causa de um espetáculo com os Mutantes e na Boate Sucata, no Rio. Rita Lee também participou do show. Ela compôs Cérebro Eletrônico e Vitrines durante a detenção, anotando as letras em páginas de revistas, segundo o Correio Brasiliense. Gilberto Gil chegou a fazer apresentações para os militares durante um jantar. Gil exilou em Londres, Inglaterra, e retornou ao Brasil apenas em 1972. Outro também muito conhecido foi o escritor Paulo Coelho. Ele foi preso, torturado, interrogado e teve o apartamento invadido. A música Sociedade Alternativa, compôs por ele e Raul Seixas, com os versos "Então vá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei", foi alvo da ditadura, né? Pois praticamente eles estavam falando: faça o que tu queres, mas a lei que manda, né? Isso que é o significado dessa frase, né? Composta por Paulo Coelho e Raul Seixas, e acabou sofrendo muita perseguição. Outro artista também foi muito perseguido foi o cineasta Glauber Rocha. Ele foi preso, né, com um grupo de intelectuais em novembro de 1965, depois de um protesto contra a ditadura em conferência do OEA, Organização dos Estados Unidos Americanos. A notícia repercutiu mundialmente e culminou na libertação. Então, gente, isso foi falando um pouco da nossa política, né? Do período que sobrevivemos e que estamos aqui hoje para contar, que foi o período ditador, né? Que às vezes misturamos um pouco de tudo que já passamos, tudo que estamos passando e acabamos prevendo um certo futuro político e econômico, né? Acabamos fazendo políticas arbitrárias para nós mesmos, pois o país passou por um período realmente muito longo, que foi o período da pandemia, né? Que acabou devastando muitas famílias, com mortes, com desemprego, com a fome no país. Então, e hoje, tendo a nossa nova escolha de presidente, algumas pessoas acabam se sentindo canceladas, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, eu acho que não tem nada a ver com a política, tem a ver sim com a questão financeira. Hoje em dia nós temos que pensar 10, 20, 30 vezes, se for preciso, entre comprar o café e entre comprar o açúcar, porque a inflação cada dia sobe mais, né? E isso faz parte de todo um processo, né? Que agora em janeiro, quando o nosso novo presidente Lula assumir, né? Quando ele assumir o governo, ele vai pegar sim muitos problemas, né? Mas não que são problemas que nasceram no governo dele ou que nasceram no governo do nosso ex-presidente, né? E sim são problemas financeiros que o Brasil já passa por muito período. São muitos anos. Gente, um governo leva ao outro até chegarmos no dia de hoje. Então, por isso que não devemos discutir política, não sabemos.
qual o tamanho do buraco que tal presidente pegou no seu período. Então é muito fácil julgar, não estou defendendo, não tenho partido, graças a Deus, não estou torcendo por nenhum e nem pelo outro. Eu estou torcendo sim para que o Brasil tenha melhoras. Então o nosso Luiz Cameração hoje falou um pouco de política e ditadura, que foi um período mais marcante da nossa história governamental. E fica na sua concepção, né, achar o que a política é para você. Política é economia. Política, para mim, é brasileiro tendo condição de trabalhar, brasileiro tendo condição de buscar o seu salário, brasileiro tendo condição de sobreviver. Para mim, isso é política, isso é agora e isso é hoje. E Luiz Cameração fica por aqui e até a próxima.